Olá, bom dia! Por que jovens paranaenses atravessaram o Atlântico para lutar na Europa? Na série gravada em alta definição, que começamos a apresentar na semana passada, as histórias dos pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Hoje você vai saber por que entramos na guerra, quem eram os nossos soldados, como foram as principais batalhas, os italianos que lutaram ao lado dos brasileiros e até hoje guardam lembranças daquela época. E os irmãos que pesquisam essa história, filhos de um ex-combatente que nasceu no Paraná. O músico João Baroni convive com a arte. Personagem de uma história que vem sendo escrita há mais de 30 anos. Ele é o baterista dos Paralamas do Sucesso, que tem Herbert Viana nos vocais e na guitarra e Bi Ribeiro no baixo. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não. Mas o músico também dedica parte do tempo à pesquisa. No Rio de Janeiro encontramos João Baroni e o irmão João Henrique para falar da FEB, do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Uma das paixões que os irmãos Baroni cultivam desde garotos. Eu sou parte da estatística das pessoas que gostam do tema, que compram os livros, que vão no cinema, que compram os DVDs e assistem os canais de história. Com um livro publicado sobre o tema, pronto para lançar o segundo, João é um daqueles brasileiros que gostam de história. Eu me senti naquela situação assim de alguém que, dentro da sociedade, escolhe um parafuso para apertar, sabe? Que manter viva essa história ajuda, né, as pessoas a entenderem um pouco do Brasil de hoje também. O irmão João Henrique também é profundo conhecedor do assunto. Eu acho que a gente precisa conhecer um pouco mais a importância que o Brasil teve e ainda tem, né, nesse contexto internacional de ter doado, de ter passado, de ter formado gente, né, de ter, como por exemplo o Exército hoje tem, uma participação como força da ONU, né, em países como o Haiti. Tanto interesse, tanta paixão estão no DNA. O pai dos Baroni foi expedicionário. Meu pai teve que largar o violão para pegar no fuzil e ir para a guerra. Meu pai nasceu em Foz do Iguaçu e o fato dele não falar sobre a guerra só fez aumentar a nossa curiosidade na casa. A Segunda Guerra Mundial deixou 50 milhões de mortos. 465 brasileiros morreram e mais de 1.500 ficaram feridos. A guerra começou a fazer vítimas entre os brasileiros muito antes do país entrar no conflito. Em março de 1941, iniciaram os ataques a embarcações mercantes de bandeira brasileira. Mais de 30 navios foram afundados, atingidos na maioria por torpedos disparados de submarinos alemães. Mais de 1.000 pessoas morreram nestes ataques. O povo foi às ruas, revoltado com as mortes provocadas pelo afundamento de navios. Só em agosto de 1942, pressionado também pelos Estados Unidos, o Brasil declarou guerra aos países do eixo. Em novembro daquele ano foi criada a Força Expedicionária Brasileira para combater na Itália. A FEB se integrou ao 5º Exército Americano, que comandava as ações de guerra contra as tropas alemãs naquele país. O conflito já durava 5 anos. Os nossos soldados vinham de todas as regiões do país. Essa diversidade inspirou o hino do expedicionário. Você sabe de onde eu venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da chuva. Alguns partiram de casa sem saber o que iriam encontrar. Daí que eu vi aquele movimento de que as moças da LBA colocando medalhinha no nosso peito e dando bolacha e cigarro e chorando que se Deus quiser não ia acontecer nada. Eu digo, o que está acontecendo? A gente olhar para um companheiro assim, as lágrimas estavam... Eu também chorei, mas foi uma ocasião mais difícil que eu achei durante esse meu tempo do exército, foi essa saída de Curitiba aí.
A FEB era formada por militares de carreira e por pracinhas que foram convocados ou se alistaram como voluntários. O capitão Alfredo Bertoldo Klaas, ex-combatente da FEB, diz que o Brasil não treinou os homens para a guerra. Na maioria, recrutas, sem experiência em combates. Nós saímos do Rio de Janeiro com soldados totalmente despreparados para a guerra. Parte da preparação para enfrentar o exército alemão e o contato com o armamento que iriam usar foi feita na Itália. E a instrução, em tese, teria que ser feita no campo do Jericinó, lá no Rio de Janeiro. E o campo do Jericinó era uma área relativamente adequada para esse tipo de exercício, mas faltavam armas para treinar. Porque a prioridade americana não era fornecer armas para treinamento de futuros efetivos que, quem sabe, um dia talvez fossem para a guerra. Depois de uma longa viagem de navio, os brasileiros começaram a chegar ao porto de Nápoles em julho de 1944. 5 escalões foram mandados para a Itália, com 25.334 expedicionários. Destes, 15.000 participaram das ações de combate. Viveram uma experiência que até hoje é dolorosa de lembrar. Como aquela que nós não tinha mais onde escapar. Deitem bem no chão, cabeça no chão. A bala não pegar, nada para passar por cima. Então, com aquela tem que erguer os braços, seja como Deus quiser. Que vá os braços, mas fica eu. Me deu coragem. Seguimos o roteiro da FEB na Itália. Esta é a SS-64, a rodovia que liga Pistoia a Bolonha. Por aqui se deslocavam as tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial. Naquela época, era uma estrada de terra. Ela corta os Apeninos, aquelas montanhas lá atrás, que durante o inverno vivem cobertas de neve. Hoje é uma rota turística, com muitos hotéis, restaurantes, e tem essa vista privilegiada da cidade de Pistoia. A chuva que enfrentamos dá uma ideia de como o tempo muda com rapidez nesta região de montanhas. Um inverno gelado. Foi este o clima que os pracinhas encontraram em boa parte do tempo que passaram aqui. E nessas condições, você lutar nos Apeninos, a questão topográfica é terrível. Houve momentos de combate perto de Monte Castelo ou perto de Montese, em que os jipes não passavam, nem trator, não passava nada, nem os tanques de guerra, todos na lama. Os alemães ocupavam os lugares mais altos, o topo dos Apeninos, montanhas com mais de 1.000 metros de altitude. Assim, tinham ampla visão de tudo o que acontecia em volta e as melhores posições de tiro. Eles dividiram a Itália ao meio, entre as regiões da Toscana e da Emília-Romanha, instalando fortificações ao longo de todo o território. Era a linha gótica, uma temida fortaleza que se estendia ao longo de 320 quilômetros. A engenharia alemã instalou muralhas de pedra, concreto e ferro para impedir a passagem de carros blindados. Também foram construídos búnkers, corredores subterrâneos abertos com explosivos. Fomos a primeira equipe de TV do Brasil a entrar em um destes túneis, escavados na rocha. Este búnker faz parte de uma rede de túneis interligados. Além de servir para esconder e proteger os soldados alemães, esses túneis, abertos na rocha com explosivos, eram depósitos de munição e de armas. Este aqui era o abrigo de um canhão, que era retirado quando havia necessidade de disparar contra os aliados, e que tinha sempre na mira a estrada de ferro, usada para o transporte de tropas e de suprimentos. Esse conjunto de túneis e muralhas foi construído em pouco tempo, como explica o pesquisador Pier Giorgio Pieroni. Eles usaram gente da região, especializada em construções, e além disso, eles tinham recrutado à força todas as pessoas que pudessem trabalhar e mantinham todos num campo de concentração perto daqui. Se estima que trabalhavam entre 3.000 e 4.000 pessoas só neste vale, e em 10 meses construíram mais de 170 bunkers. Amigos criaram um comitê de recuperação da linha gótica e dedicaram este museu à memória da guerra. Também é uma homenagem aos brasileiros.
A FEB é muito lembrada porque os soldados brasileiros foram os primeiros a chegar aqui. Então temos uma dívida com eles, porque foram os libertadores. No próximo bloco, uma das batalhas mais difíceis da FEB, o Monte Castelo. E a vitória depois de 4 tentativas. O que dizem os sobreviventes e ainda uma ponte amaldiçoada que deu sorte aos brasileiros. Voltamos já. Uma ponte envolta em fumaça para escapar dos bombardeios. Outra que os brasileiros precisavam atravessar e que os italianos dizem que foi construída pelo diabo. Como foi, afinal, a tomada de Monte Castelo e os italianos que lutaram com a FEB? Algumas das páginas mais importantes do Diário da FEB na Itália foram escritas nos combates ao longo da linha gótica, enfrentando a supremacia alemã. Uma dessas posições era o Monte Castelo, a conquista mais conhecida, emblemática da FEB na Itália. A montanha fica em Gadio Montano. Não impressiona pela altura, mas naquela época tinha grande importância estratégica na linha de defesa alemã. Porque se nós conseguíssemos barrar os alemães nessa região, no noroeste italiano, nós obrigaríamos essas tropas a atravessar as fronteiras e voltar para casa. Os brasileiros se somaram às tropas americanas, cansadas depois de um esforço prolongado para conquistar o Monte Castelo e outras montanhas ao redor. A FEB passou aqui alguns dos piores momentos da guerra. Deste lado, onde estão aquelas árvores, era a última trincheira da FEB, um posto de ataque dos brasileiros. Do outro lado está o Monte Castelo, onde os alemães tinham controle total e podiam ver tudo lá de cima. De abrigos camuflados, eles disparavam as metralhadoras e lançavam granadas contra qualquer alvo em movimento. Este campo estava todo minado. Hoje é um dia de verão aqui na Itália e a temperatura está por volta dos 20 graus. Imagine naquele inverno, quando toda esta região ficou coberta por uma grossa camada de neve. Foram 4 tentativas frustradas para expulsar os alemães dali, entre 24 de novembro e 12 de dezembro de 1944. O capitão Klaas, que na época era tenente, participou de uma destas tentativas. Era um chão liso como essa sala. Não tinha um lugar para o soldado se defender. E o alemão estava numa casa com 2 pavimentos. E lá do segundo, eles atiravam na cabeça do nosso soldado. Eram muitos obstáculos. As pontes encurtavam caminhos, mas também representavam um risco. Esta, em Sila, era constantemente bombardeada pelos alemães. Os aliados instalaram aqui uma máquina de fazer fumaça para esconder a ponte e confundir a artilharia inimiga. Era a principal ligação do fronte com o quartel-general, instalado em Porretta Terme, de onde o general Mascarenhas de Moraes comandava a FEB. A ponte della Maddalena, sobre o rio Serchio, em Borgo a Mozzano, também é conhecida como a Ponte do Diabo. Os brasileiros, a certo ponto do mês de outubro de 44, tinham que cruzar essa ponte com os jipes. Mas claro que a ponte poderia ser alvo da artilharia alemã. Aí um velhinho que estava assistindo a cena dos brasileiros decidirem se passar ou não passar, falou assim: olha, essa ponte foi construída pelo diabo e não teve enchente que a derrubou e não tem nada que vai derrubar essa ponte. E os brasileiros, digamos assim, acreditaram de certa forma e foram passando de jipes por essa ponte com todas as bombas que caíam de um lado e de outro, mas a ponte está ainda aqui e ninguém se machucou nessa oportunidade. Só em fevereiro de 1945, quando o frio já não estava tão intenso, veio o 5º ataque ao Monte Castelo e a vitória brasileira. Os aviões entravam em piquê, largavam a bomba, subiam
Então, eu não participei, mas assisti a uns 3 quilômetros de distância as cenas da aviação. Um monumento foi construído pelo governo brasileiro na base do monte para homenagear os que lutaram e os que morreram nos combates. Algumas vitórias da FEB tiveram a ajuda das brigadas partigianas. Eram grupos de italianos que também lutavam para libertar a Itália do domínio nazi-fascista. Em Vergato, encontramos Umberto Legnani. Ele combateu entre as fileiras da FEB e chegou a receber um diploma de campanha, o reconhecimento do Exército Brasileiro. Senti uma grande satisfação ao receber o diploma de campanha. No começo combati com o exército americano, mas depois fui combater com os brasileiros. Eu cheguei a ser ferido na cabeça e fiquei 6 meses no fronte aqui de Vergato com o exército brasileiro. A cidade de Camaiore foi libertada pela FEB com a ajuda dos partigianos. Ela fica aos pés do Monte Prano, quase sempre encoberto pela neblina, ponto forte da linha de defesa alemã. Alessandro Pauli nasceu aqui e usou toda a experiência nas montanhas para colaborar com os brasileiros. Para mim, os brasileiros eram pessoas de muita coragem e eram também muito bem organizados, porque eles se deslocavam com muita rapidez e mesmo não sendo guerrilheiros experientes, porque eram jovens, eram bons combatentes. Alessandro tinha 18 anos e o irmão dele, 16. Ele conta que uma vez os dois se arriscaram para levar munição aos brasileiros que combatiam no Monte Prano. Quando voltamos, eles nos serviram um jantar farto. Tinham preparado um panelão de arroz muito gostoso. E nós comemos tudo. E lembro que fazia tempo que não comia tanto daquele jeito. E era uma comida muito boa. Pouco mais de um mês depois desta entrevista, Alessandro Pauli faleceu, no dia 12 de julho. A este homem que também arriscou a vida para ajudar os brasileiros nos combates na Itália, nós prestamos a nossa homenagem. Camaiore era um reduto fascista e caiu em poder dos alemães. Quem lembra é Moreno Costa, um partidiano que combateu os alemães junto com os brasileiros da FEB. Nós esperávamos os aliados chegarem, mas os primeiros que encontramos foram os brasileiros. E isso criou em nós uma grande simpatia. Essa ligação entre italianos e brasileiros durante a guerra sobrevive ao tempo. Giorgio Serafini tem 90 anos. Servia na Cruz Vermelha quando fez amizade com os brasileiros. Tinha 18 anos, era órfão e a comida era escassa. Havia um racionamento de 150 gramas de pão por pessoa por dia. Isso significa uma fatia de pão. E se comia apenas batatas, farinha de milho e nada mais. A primeira coisa que a gente pedia, especialmente aos brasileiros, era comida, porque a população estava faminta. Uma vantagem dos brasileiros em comparação aos americanos, tanto brancos quanto negros, é que os americanos só falavam em cigarros e mulheres, coisa que não acontecia com os brasileiros. Cosa non facevano brasiliani. Antes de partir, um destes soldados deu um presente que Giorgio guarda com carinho e devoção durante todos estes anos. Eu ganhei esse capacete que tem o nome gravado Falcão. Não sei se era o nome verdadeiro daquele soldado ou se era apelido. O capacete fica grande, mas eu forro com jornal para poder pôr na cabeça e homenagear os meus amigos brasileiros. O Meu Paraná de hoje fica por aqui. No próximo programa você vai ver as cidades que a FEB ajudou a libertar, o mistério da capela construída pelos brasileiros e que ficou escondida por mais de 50 anos, e ainda a força das mulheres paranaenses que trabalharam pela paz. A gente se vê!